Meus amigos, shalom no coração, muito bom dia, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Abre tua Bíblia comigo em Romanos capítulo 11. Eu quero ler com vocês aqui os versículos 5 e 6. Romanos capítulo 11, versículos 5 e 6. Você que é novo ou nova por aqui, eu te convido. Três coisas. Primeiro, se inscreve no canal. É muito importante você fazer parte dessa nossa comunidade digital. Vem conosco de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia, mergulhando na palavra de Deus. E terceiro, eu quero te convidar a você fazer parte do nosso grupo exclusivo no WhatsApp para envio de links, onde nós enviamos diariamente os links dos nossos devocionais. Não vai encher tua caixa de WhatsApp, não vai ter conversa aleatória no grupo, é apenas para facilitar você estar conosco aqui todos os dias e assim manter uma constância de sempre começar o dia mergulhando na palavra de Deus. Então, o link desse grupo de WhatsApp você encontra na nossa descrição, na descrição desse vídeo, e você pode encontrar também fixado no topo do chat e no primeiro comentário fixado que eu vou deixar aqui, tá bom? Entra no nosso grupo e assim você recebe diariamente o link dos nossos devocionais. Vamos lá para Romanos capítulo 11. Romanos 11, versículos 5 e 6 diz assim: Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça já não seria graça. Olha que interessante. Gente, o que é graça? Para quem nunca ouviu falar a definição, graça significa, de modo bem resumido, bem simplório, graça significa favor imerecido. É você receber algo, uma benesse, uma bênção, algo bom, sem merecer aquilo. E nós somos salvos por Deus por meio da graça, ou seja, não há nada que eu tenha feito para merecer a graça de Deus. Mas, Tiago, e os mandamentos que eu obedeci, e as orações que eu fiz, os devocionais que eu fiz, será que Deus não está me recompensando por causa disso? Bom, para você fazer algo bom, o que for, para você fazer algo bom, isso já é consequência da graça de Deus na sua vida. E talvez, inclusive, você se pergunte assim, mas eu conheço pessoas que sequer acreditam em Deus, até odeiam a Deus. Vamos pensar aqui um ateu que odeia a figura de Deus. E ele ama o seu filho, ama a sua esposa, ele respeita as pessoas, é um bom cidadão. Como é que a coisa encaixa se tudo é pela graça? A teologia nos ensina que existem dois tipos de graça, tá? A graça comum e a graça extraordinária ou salvadora. O que é a graça comum? É a graça que é dada a todos os homens. A Bíblia fala que o sol nasce para justos e para injustos. Então, você acreditando em Deus ou não, o sol vai nascer quando chegar o horário dele nascer, correto? A chuva vai descer sobre justos e sobre injustos. Essa é a graça comum. Então, até aquela pessoa que não acredita em Deus, ela tem dentro dela vestígios da imagem de Deus. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. O pecado distorce essa imagem, mas ainda tem traços dessa imagem aí. É por isso que alguém pode até odiar a Deus, mas pode ser um bom cidadão, pode amar o seu filho, pode respeitar as pessoas, enfim. Mas essa é a graça comum. A graça extraordinária, ou graça salvadora, ela opera só em alguns. Ela opera nos salvos, tá? E esse tipo de graça que a Bíblia vai falar aqui nesse momento. Os remanescentes escolhidos pela graça, aqueles que foram salvos pela graça de Deus. Se você se considera um salvo, uma pessoa que foi salva por Deus, é a graça do Senhor que fez isso por você. Inclusive, eu estou com uma camisa aqui, olha só. Camisa aqui, ó. Está ao contrário, né? Blessed, que significa abençoado. Isso aqui é um modelo da camisaria que a nossa igreja Lírio Armação lançou para poder financiar ali a nossa nova casa, nosso novo espaço, né? Então tem várias camisas sendo lançadas. Eu tenho algumas que faço devocional com elas, inclusive estou com essa aqui, que é muito bonita, Blessed, que significa em inglês abençoado. E eu sou abençoado pela graça de Deus, todos nós somos. Agora eu quero falar com vocês hoje o seguinte: a graça de Deus nos dá um novo olhar sobre três coisas. Isso aqui define nossa vida. A graça de Deus nos dá um olhar novo sobre três coisas. Primeiro, a graça de Deus nos dá um novo olhar sobre Deus. Sabe por quê? Porque desde pequeno nós somos ensinados sobre um Deus que é carrasco. Muitas vezes nós aprendemos primeiro sobre
a punição de Deus, o poder punitivo de Deus, o castigo de Deus, sobre o Deus que castiga, do que sobre o Deus que abençoa. Isso talvez muitas vezes com talvez um modo errado dos pais ensinarem os filhos ou falarem palavras soltas que acabam gerando traumas nas crianças, mas normalmente a gente acaba aprendendo primeiro que Deus castiga, né? Como se os nossos pais dissessem, olha, Deus está vendo, no sentido de, de inibir a criança de praticar aquele erro, mas isso acaba gerando uma consequência ruim muitas vezes no coração da criança. Então a gente vai crescendo nesse conceito de que Deus castiga e muitas vezes também nos é ensinado que para a gente ser abençoado, para a gente obter algo bom de Deus, tem que fazer algo bom. Olha, faça algo bom que Deus vai te abençoar. Então a gente vai criando essa mentalidade de mérito, até porque o mundo se move na mentalidade de mérito, não é verdade? A gente é ensinado, e de certa forma até corretamente, olha, se você estudar, você vai passar. Se você se esforçar, você vai conseguir uma promoção no emprego. Se você se cuidar, você vai se dar bem nisso, naquilo. Então essa mentalidade de mérito que a gente carrega para tudo na vida acaba sendo transferida para Deus. Só que a graça, ela nos dá um novo olhar sobre Deus. A Bíblia nos diz que Deus, ele demonstra o seu amor por nós quando ele entrega o seu filho para morrer numa cruz, quando nós ainda éramos pecadores. Então, não é porque você se consertou, deu um jeitinho na sua vida, que Deus foi lá e então, olha, ele é tão fofinho, vou dar uma segunda chance para ele. Não. Você no auge dos seus piores pecados, foi ali que Deus te amou, e é ali que ele te resgatou, ali que ele escolheu você, entende? Então, Deus, ele é gracioso. Ele nos dá coisas muito além do que nós merecemos. E quantas vezes o nosso coração ingrato, nosso olhar ingrato da vida, a gente se sente no direito de receber tantas coisas, né? E de reclamar e de murmurar na vida. E normalmente o murmurador é aquele que acha que tem menos do que merece. Fala, olha, eu merecia algo melhor. Inclusive eu vejo vários coaches ensinando equivocadamente essa questão de merecimento. Então você tem que olhar no espelho e dizer para você, eu mereço, eu mereço, eu mereço. Eu tenho um pouco de reservas com isso. Eu sei que as pessoas não falam isso de modo solto, tá? Talvez tiver algum coach aqui me assistindo, vai dizer, ó, Thiago, a coisa não é tão simples assim. Eu sei que não é simples, só estou dando só o exemplo. Mas eu tenho um pouco de reservas com isso. Porque o meu mérito, a minha vida, ela não é baseada só no meu mérito. O meu mérito existe? Sim, ele existe. O mérito de Thiago existe. O mérito de você que está me assistindo agora, ele existe. Porém, ele é muito pequeno para definir a nossa vida. Eu prefiro caminhar debaixo do mérito de Jesus. Jesus é quem morreu na cruz e eu vou colher a absolvição do juízo de Deus, mesmo que não tenha sido eu a morrer na cruz. Entende? Então, o mérito pelo qual nós devemos nos guiar na vida é o mérito de Jesus. Isso é graça. Você viver debaixo de um mérito que você não merece, mas que foi lhe dado. Entende? Tiago, se eu não mereço, então não é injusto. Não, não é injusto não, porque foi me dado. O mérito é de quem? É de Deus, né? Se é dele, ele dá a quem ele quiser. É igual, eu até tô lembrando aqui daquele um episódio daquele desenho de Simpsons, onde o Homer Simpson, claro que é uma piada para quebrar o gelo, gente. Homer Simpson fala assim, a culpa é minha e eu coloco ela onde eu quiser, em quem eu quiser. Mas, brincadeiras à parte, o mérito é de Deus e Deus dá a quem ele quiser. Então, Deus, ele cumpre a justiça dele em Cristo, e por causa do sacrifício de Cristo, eu sou salvo, eu posso me relacionar com Deus. Então a graça me dá um novo olhar sobre Deus. Não é mais um Deus que está desejoso de castigar o homem. Não é aquela coisa, meu Deus, se eu falhar, eu vou para o inferno. Não, essa mentalidade de medo, ela te impede de desfrutar dos relacionamentos. Você conseguiria se relacionar intimamente com alguém? Você conseguiria ser vulnerável com alguém que você sabe, se você falhar, essa pessoa vai te punir imediatamente. Você não vai ser vulnerável nunca. Você vai tentar sempre esconder suas falhas, porque está com medo de ser punido. E em Deus, a gente não precisa esconder nossas falhas, pelo contrário. Em Deus, a gente pode abrir as nossas falhas, confessar as nossas falhas, para que Deus venha nos tratar, para que Deus venha nos restaurar. Então eu não olho mais para Deus como um capataz, um juiz que está ansioso ali, está babando sangue para poder me colocar no inferno. Não, não é isso. Eu olho agora para Deus como um pai que me ama, um pai que cuida de mim, um pai que me escolheu, me elegeu, um pai que está me dando muito mais do que eu mereço. Então, a própria visão de graça
vai nos gerar um espírito de gratidão, porque a gente vai perceber que temos muito mais do que merecemos. Amém? Então, a primeira coisa que a graça nos dá, ela nos dá um novo olhar sobre Deus. Segunda coisa, a graça nos dá um novo olhar sobre nós mesmos. Quando você tem graça, recebe a graça de Deus, quando você entende a graça de Deus, você tem um novo olhar sobre si. Por quê? Olha o que acontece. Quando eu olho para mim, através da ótica de Deus, eu enxergo o seguinte. Primeira coisa, eu enxergo as minhas limitações. Tá? Então, já não me acho tanto, porque eu sei o quão limitado sou, quão falho sou, quão miserável sou. O próprio apóstolo Paulo ele usa essa expressão para falar dele mesmo. Ele fala assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E eu fico pensando, bom, se o apóstolo Paulo se achava um homem miserável, que dirá eu, que dirá você, que dirá nós? Então, nós, quando nos olhamos pela graça de Deus, nós primeiro enxergamos a nossa limitação. Agora, enxergar a limitação é diferente de coitadismo. Tá? Enxergar a nossa limitação. Você enxerga a sua limitação pela graça de Deus, é diferente de um espírito de coitadismo. Ó céus, ó vida, coitado de mim. Eu sou pior do que o cocô do verme, da bactéria, do percevejo, da barata, do cachorro, de fulano de tal. Não. Aí você está tendo uma imagem distorcida de você. Aquele que se acha demais, ele está tendo uma imagem distorcida de si. Aquele que se acha de menos, ele também está tendo a imagem distorcida de si. Os dois estão errados. Qual é a visão certa sobre mim, Tiago? A visão que Deus tem sobre você. Primeiro, você é limitado. Só que através dessa limitação e a partir dessa limitação, Deus faz maravilhas em você e através de você. Entende? Então, a graça me faz enxergar as minhas limitações, mas enxergar as minhas limitações me faz desfrutar das grandes coisas que Deus me permite viver, apesar das minhas limitações. Você tem um talento para alguma coisa? Pensa aí, talento que você tem para alguma coisa. O teu talento, se você não vigiar, ele pode inflamar o teu ego, né? Aí vem aquela pessoa que se acha demais, porque tem um talento especial. A pessoa tem um talento ali para tocar um instrumento como ninguém. Tem um talento para jogar bola e ganhar muito dinheiro no Brasil, quem joga bola bem. Você tem um talento ali para alguma coisa. Mas o teu talento, ele é, na verdade, uma plataforma para você enxergar o agir de Deus. Porque se você, com o teu talento, o maior talento que você tiver, Thiago, eu sou a pessoa mais talentosa do mundo. Meu irmão, se Deus fechar o céu sobre sua cabeça, esqueça. Nada dá certo. Nada dá certo. Se Deus fechar o céu e falar assim, a partir de hoje você não vai acontecer na sua vida. Não acontece mesmo, acabou, ponto final. Entende? Então, a graça ela te permite enxergar as tuas limitações e sabendo o quão limitado você é, você consegue desfrutar do que Deus faz. Afinal de contas, tudo que Deus faz na tua vida é um grande milagre. Entende? Aí a pessoa fala assim, rapaz, não acredito, você é muito bom nisso. Só que você que entendeu que é Deus na sua vida, o quão limitado você é, quão miserável, quão desgraçado você é. Desgraçado no sentido assim, carente da graça, né? Na verdade, desgraçado, o nome não é muito bom porque é a pessoa que está sem graça. Na verdade, você tem graça de Deus. Mas o quão desgraçado você seria sem a mão de Deus, quando você entende isso, você pensa, olha, é pura bondade de Deus. E se não fosse a mão de Deus sobre mim, eu não estaria aqui. Na verdade, antes de conhecer a Deus, essa é uma boa marca para você perceber se alguém de fato conhece a Deus ou não. A pessoa que não conhece a Deus, ela se confia muito no próprio braço. Ela diz muito assim, eu posso, eu sou capaz, eu não ligo para ninguém, eu vou lá e faço. Aí, normalmente, o cara que teve um encontro com Deus é que nem Jacó. Jacó, quando ele tem um encontro com o anjo do Senhor, a Bíblia fala que no momento onde o anjo do Senhor muda o nome, né, de Jacó para Israel, ele teve uma briga. E essa luta corporal, física, na briga mesmo, corporal, durou a noite toda. E o final da briga foi o seguinte, o anjo toca a coxa de Jacó e ele fica manco para o resto da vida. Só que ele agora manco, ele está, digamos assim, machucado no corpo, mas está com sua alma curada, com seu nome, sua identidade transformada, com seu destino restaurado.
e ele agora vai para o maior desafio da vida dele, que é encontrar o irmão Esaú. Esaú, para quem não sabe, tinha jurado Jacó de morte. Ele achava que ia morrer na mão do irmão, ele implora a Deus alguma coisa, né? E Deus fere ele, ele passa a andar o resto da vida ferido. Na verdade, ele ferido, ele está mais curado, está mais abençoado, está mais ungido, está mais tudo, está mais tchan, do que quando ele estava 100% fisicamente. Ou seja, quando ele passa a estar limitado aos olhos dele, é quando ele mais está capacitado aos olhos de Deus. Então a graça de Deus te fará reconhecer suas limitações, mas ela não vai te paralisar, não é coitadismo, pelo contrário. É você entender que tudo de bom que você tem é Deus que te deu. Isso vai te ajudar a desfrutar dos milagres, das benesses, das bênçãos que Deus te dá. Então a graça, ela te dá um novo olhar sobre Deus, ela te dá um novo olhar sobre si. E para fechar aqui, a graça, ela te dá um novo olhar sobre o outro, sobre o próximo. Gente, a graça de Deus, ela não só nos favorece, mas ela nos torna favoráveis ao mundo. Já pensou nisso? A graça de Deus, ela não só nos favorece, mas ela nos torna favoráveis. Eu sempre digo aqui que a graça de Deus, ela nos habilita a sermos graciosos com o outro. Então, a parábola da Bíblia, onde a Bíblia fala sobre esqueci o nome da parábola, especificamente, do devedor. Esqueci a palavra, o título exato da parábola. Mas o cara tem uma dívida muito grande, né, que é perdoada, e a dívida que o outro devia para ele não perdoa. Basicamente é o seguinte, o cara tinha uma dívida gigante, trilionária. Trilionária, se fosse para os dias de hoje, uma dívida trilionária. E a dívida dele é perdoada. Aí o cara que tá devendo R$ 50 para ele não perdoa. Ele quer punir o cara, né? Imagine, se alguém perdoar uma dívida gigante sua, que você não merece, tá devendo bilhões, falou, ou você paga ou você vai morrer. E na hora da sua morte, o cara fala, só quer saber de uma? Vou te perdoar. Você não merece, mas vou te perdoar. Aí você vai para casa, poxa, eu ia morrer. Recebi vida sem merecer, recebi perdão sem merecer. Aí chega na porta de sua casa, você encontra alguém que te deve R$ 50. Você tem cara de pau de ter uma dívida de bilhões perdoada e cobrar aquele pix de R$ 50 de alguém. Seria terrível, né? Mas muitas vezes a gente faz isso com as pessoas, sabe por quê? Porque a gente preserva ainda dentro de nós um espírito justiceiro, que tem muita nossa carnalidade, alguém que não se converteu, não foi transformado ainda. Porque na verdade a gente pensa assim, fulano de tal não merece o meu perdão. Só que quando Deus derrama graça sobre nós, não é só para pagar nossas dívidas, é para nos habilitar a perdoar as dívidas alheias. Vamos para esse exemplo prático? Digamos que você fala assim, mas Thiago, fulano de tal tá me devendo 1.000. E eu preciso desses 1.000. Eu falo, velho, quer saber de uma? Toma aqui R$ 1.000, ó. Esquece a dívida de fulano. O que ele tá te devendo aqui, eu tô pagando agora. Toma aqui R$ 1.000. Tô pagando no lugar dele. Aí você chega lá e perdoa a pessoa, porque você não tá mais em débito de 1.000. Entende? Então, quando Deus nos dá graça, essa graça é tão abundante, ela transborda tanto em nossa vida, que ela é suficiente para pagar a nossa dívida, para nos ajudar a perdoar a dívida das pessoas. Estou usando um exemplo financeiro aqui para você visualizar, mas eu falo aqui de perdão emocional, falo de tantas coisas que a gente tem as pessoas como devedores e muitas vezes a gente quer ser muito cruel, muito carnalidade mesmo, né? A palavra aqui, eu até guardei a palavra aqui, mas às vezes a gente quer exercer sobre o outro, no fio da navalha, aquilo que se Deus fosse exercer sobre nós, estaríamos perdidos, entende? Se Deus, olha que profundo isso aqui, se Deus colocasse sobre você a régua que você usa para medir os outros, você seria salvo ou condenado? Ei, Jesus! Essa é forte, hein? Se Deus colocasse sobre você a régua que você usa para medir os outros, você seria salvo ou condenado? Entende? É algo a pensar. Para saber se você tem um espírito misericordioso ou não. Então, pense nisso. Porque a graça de Deus, quando ela vai operando dentro de nós, ela muda.
a nossa visão sobre Deus, muda a nossa visão sobre nós mesmos e muda a nossa visão sobre os outros, sobre Deus, sobre nós mesmos e sobre os outros. E eu te digo sem nenhum pingo de dúvida, não há melhor forma de ver o mundo do que através da graça de Deus. Você não vai encontrar nenhuma outra forma melhor de ver o mundo do que através da graça de Deus. Eu oro para que hoje o Espírito de Deus ministre no teu coração. Um Espírito gracioso. Uma porção de graça sobre os teus olhos para que você enxergue um Deus que te ama muito mais do que o que você merece. Que você se enxergue através desse amor de Deus, que expõe as tuas falhas, expõe as tuas limitações, não para te acusar, mas para te transformar. É que você enxergue essa porção preciosa que te habilita a ter um olhar de misericórdia sobre o outro. E assim você pode cumprir o maior dos mandamentos. Ame o próximo como a ti mesmo. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame o próximo sobre a ti mesmo. Amém? Que a graça do Senhor seja sobre você. Quero orar contigo nessa manhã, mas antes eu quero já te convidar. Olha, se você não se inscreveu no canal, se inscreve agora. Deixa um like nesse vídeo, seu like é muito importante. E para acessar o link do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, onde nós mandamos diariamente os links dos devocionais, está aqui fixado no chat, no primeiro comentário da transmissão e também na descrição do vídeo, tá bom? Quer estudar a Bíblia mais a fundo com a gente? Quer ter um discipulado aprofundado conosco? Temos a comunidade do discipulado bíblico e ela está justamente na descrição. Clica no link e vem mergulhar nos fundamentos da fé e da espiritualidade à luz da Bíblia. Tem vários módulos na nossa comunidade. Tem sido uma bênção de Deus e eu quero muito ter você lá também. Quero orar com você para fecharmos o nosso devocional de hoje. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra. E eu intercedo, Senhor, para que a Tua graça seja derramada sobre os nossos corações, sobre os nossos olhos, para que nós tenhamos um novo olhar sobre quem Tu és, um novo olhar sobre quem nós somos e um novo olhar sobre o próximo, Deus. Nos ajuda nessa jornada tão preciosa de transformação, de visão de mundo. Eu te agradeço por todos que estão aqui e peço sobre eles uma bênção especial. Em nome de Jesus. Amém. Gente, shalom no coração. Até a próxima. Tamo junto sempre de segunda a sexta, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.